Abra sua Bíblia aí, no livro que nós estamos estudando, para facilitar para os nossos visitantes, a Romanos. Nós estamos, o ano de 2016 inteiro, trabalhando nesta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e temos sido profundamente abençoados. Essa carta, ela é uma carta de cunho didático. O apóstolo Paulo aqui, ele está instruindo a igreja em Roma sobre como deve proceder a igreja, como a igreja deve agir, e nós entendemos a necessidade de trazer à tona este livro e de explorá-lo mais, uma vez que nós vivemos hoje um tempo de tantas mudanças no cenário evangélico. Tem tanta diferença, tem tanta mudança, tanta coisa estranha acontecendo, tá? Que a gente precisa parar para lembrar qual é a verdadeira finalidade da igreja, qual é o rumo que a igreja tem que perseguir, tá? Qual deve ser a direção saudável para uma igreja de Jesus. Na nossa última oportunidade, nós falamos, começando o capítulo 12, sobre a importância de termos equilíbrio, sobre a busca de uma vida espiritual equilibrada. E nós ponderamos aqui a possibilidade de nós termos, essa polarização, tá? Na nossa vida com Deus, primeiro proporcionada por uma baixa autoestima, por nós nos reconhecermos aquém daquilo que de fato somos, e também, de um outro lado, por uma supervalorização através de uma teologia que não é comprometida com a palavra e que acaba prometendo coisas que não estão na Bíblia. Então precisamos buscar um conceito equilibrado, um conceito moderado acerca de nós mesmos. Falamos também a importância de termos um conceito equilibrado em relação à igreja. A igreja também tem que se enxergar como um corpo organizado de Cristo, e não como um meio para autopromoção, e não como um lugar para eu extrair e reivindicar de Deus todas as bênçãos que eu tenho direito, tá? Essa palavra "eu tenho direito", ela não existe dentro do reino de Deus. Não é eu, somos nós, gente. A igreja é um corpo, a igreja é uma família. Então não existe para atender as demandas da sua vontade ou do seu desejo particular. Não, se alguém está fazendo isso, saiba, não estão seguindo o Evangelho, não estão seguindo a palavra de Deus. A Bíblia não dá margem para isso, e nós falamos sobre isso, e finalizamos na última oportunidade falando que a missão da igreja é amar as pessoas. A igreja existe para amar as pessoas como corpo de Cristo nessa terra. Ela precisa continuar estendendo as suas mãos para abraçar, acolher aquelas pessoas que muitas vezes não são aceitas ou não são amadas assim como deveriam, tá? E esse texto que nós vamos estudar hoje, ele vai nos direcionar para apreciarmos um pouco sobre a qualidade do amor que nós devemos destinar às pessoas, a qualidade do amor que nós devemos direcionar às pessoas. A partir do versículo 9, nós vamos encontrar uma série de preceitos morais que parecem estar soltos, desconectados, como se não tivesse nada que os linkasse, nada que os ligasse. Mas nós vamos estudar esse texto aqui para poder perceber que existe algo central no Evangelho de Deus, que existe algo que centraliza uma vida espiritual relevante, o epicentro de uma vida espiritual relevante, e nós vamos entender que é o amor. Versículo 9, capítulo 12 de Romanos, amém? Acharam aí? Romanos 12, ok? Versículo 9 nos diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe
O que você tem com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? A ideia que me vem à mente quando eu leio essa passagem é como se fosse uma grande receita de bolo. Uma grande receita cheia de ingredientes que, desconexos entre si, a gente não sabe muito bem o que vai sair. Mas que, quando são organizadas e colocadas na medida certa, elas proporcionam algo grandioso, algo maravilhoso. E, querido, neste texto que nós lemos, eu queria trabalhar com você o pensamento de 4 vertentes, de 4 direções que este amor que nós temos deve ser destinado. 4 direções que o amor de Jesus que habita em nós, ele precisa percorrer. Amém? E a primeira direção é a mais óbvia possível: o amor para com os amáveis. Essa é a primeira direção deste amor: amar os que são amáveis. Gente, amar os que são amáveis é legal demais, não é? Não é bom isso? A Bíblia fala sobre isso, mas vai também disciplinar, vai também orientar você. Como que você deve amar as pessoas que estão no seu círculo de amizade, pessoas da sua família, pessoas do seu círculo de trabalho, pessoas da sua igreja. Como deve ser este amor? Versículo 9 do texto que lemos, e 10, vai assim: o amor deve ser sincero. Olha, você quer amar aquelas pessoas que você ama da maneira que Deus orienta? Ame com sinceridade. O amor tem que ser sincero. A palavra aqui, sincero, na língua grega é anipócritos, que é a mesma palavra que se usava para aqueles atores gregos que usavam aquelas máscaras. Então, anipócritas é sem a máscara, tira a máscara, seja honesto, mostre quem você é. O amor que nós devemos destinar às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que nós amamos, às pessoas que estão no nosso círculo de amizade, a igreja, a família, é um amor sincero. A igreja, irmãos, ela não pode se transformar num palco onde nós encenamos um amor que não é fato, onde nós encenamos um amor que é uma grande ficção contada e dramatizada no palco da igreja. Não, o amor que nós vivemos tem que ser um amor em verdade, tem que ser um amor verdadeiro, tem que ser um amor sem máscara. Você está entendendo, irmão? Sincero, é a primeira recomendação que o Senhor dá para a igreja. Ame, o amor tem que ser sincero. Querido, a Bíblia fala que a marca fundamental da igreja é esse amor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 35, vai nos dizer que com isso saberão todos que vocês são os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. É a marca essencial do verdadeiro discípulo de Jesus, é o amor. Querido, não se impressione, você foi na igreja lá, o irmãozinho revelou tudo, crente Kodak, revela tudo, o irmãozinho botou a mão na cabeça, curou tudo, curou de unha encravada a calvície, curou tudo. Não se surpreenda com isso.
Isso não deveria ser algo que nos surpreenderia. Meu Deus, olha que cura, que milagre. O maior milagre que a igreja pode demonstrar ainda é o amor. A maior marca distintiva do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor. Você pode fazer tudo isso. A Bíblia diz: se não tiver amor, de nada valerá. De nada. É uma grande cena, é um grande palco. O amor tem que ser sincero. E ainda diz assim: odeiem, versículo 9, odeiem o que é mal. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Parece estranho que logo após uma recomendação para amar, há uma outra recomendação para odiar. Olha que loucura. Primeiro fala, ame com sinceridade. Agora vai falar assim, odeie. Odeie. Odeie o que é mal. Não seja conivente com o que é mal. Não seja uma pessoa que se associa com o que é mal. Não. Querido, quando nós amamos profundamente alguma coisa, tudo que afeta, tudo que denigre, tudo que prejudica o objeto do meu amor, o alvo do meu amor, precisa ser alvo deste ódio santo, se é que podemos falar assim. Você está me entendendo? Você ama a sua família, sim ou não? Quem ama a sua família aí? Quem ama a sua sogra aí, diz aleluia. Deixa eu até beber uma água aqui. Olha vocês, eu não sei se eu estou na igreja mais santa do mundo. Deixa eu falar aqui. Eu não sei se estou na igreja mais santa do mundo, no cambada mais mentirosa, gente. Como tem muito vascaíno aqui, eu acho que é a segunda opção. Gente, é sério mesmo isso? Olha que Deus vai cobrar de vocês, hein? Deus vai cobrar. Então tá bom, então você ama a sua sogra, legal. Quando você ama a sua sogra, não, quando você ama a sua família, a minha sogra é uma benção, gente. Sogra é uma benção, tá? Sogra é uma benção. Só para você entender que o pastor não está falando da sogra, jogando que eu sei que na igreja às vezes acontece. Quando você ama a sua família, tudo aquilo que afeta a sua família, você não vai defender? Hein? Sim ou não? Seu filho está lá, vem um marmanjo que quer bater no seu filho, você vai deixar? Não, não. Você não vai partir para defender o seu filho? Então, irmãos, o amor que eu destino também, ele me leva a um contraponto, sabe? De não compactuar com nada que prejudique o alvo, o objeto do meu amor. Odeiem o que é mal. Odeiem o que é mal, tá? A palavra aqui é apostigeu, que significa tenha repúdio, tenha repugnância por tudo aquilo que prejudica o seu amor. E vai falar assim: apeguem-se ao que é bom. Apeguem-se ao que é bom. Achei maravilhosa essa palavra, a colocação dessa palavra, apeguem-se. Apegar-se, na língua original que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra colau, que deu origem no português à palavra colar. É algo que tem que colar, tá? Apeguem-se, cole aquilo que é bom. Se grude naquilo que é bom, ande junto com aquilo que é bom, ande junto com o que é bom. Versículo 10 fala ainda assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ainda disciplinando as nossas relações de amor para com aqueles que nós amamos, os amáveis, tá? Dediquem-se a esse amor, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Paulo usa aqui a palavra de um amor, tá? Que é típico das relações de sangue, das relações de família. Ame a sua igreja, ame as pessoas da sua vida, como você amaria as pessoas da sua própria casa, como você amaria aquelas pessoas que são sangue do seu sangue. Ame dessa maneira, defenda dessa maneira, prestigie dessa maneira. É assim que devemos trabalhar. E ainda diz no verso 10: prefiram dar honra aos outros, mais do que a si mesmos, mais do que a si próprios. O amor que eu destino ao próximo, o amor com que eu destino àqueles que estão no meu círculo de amor,
precisa ser um amor de entrega, um amor altruísta, em que eu honre mais a eles do que a mim mesmo, em que eu prefira dar honra ao meu irmão do que a mim mesmo. Olha que coisa interessante, gente. Vivendo num tempo como o nosso, onde tudo gira em torno do indivíduo, o apóstolo Paulo nos orienta: quando você amar as pessoas da sua vida, quando você amar aquelas pessoas que são amáveis, que estão no seu círculo, né, imediato de amor, ame com amor de renúncia. Querido, isso aqui é uma dica infalível para você ser feliz no seu casamento. Você quer ser mais feliz no seu casamento? Faz o seguinte: não viva o seu casamento assim: eu vou fazer tudo para ser feliz no meu casamento. Não viva para ser feliz no seu casamento. Marido, viva para fazer sua mulher feliz. Amém? Amém, irmãs? Posso ouvir um amém das irmãs com força? Entendeu, irmão? Ah, não, eu quero ser feliz, eu vou fazer de tudo para ser feliz, porque essa é a grande desculpa que hoje está no bojo das separações, dos divórcios. Eu não aguento mais, eu vou buscar a minha felicidade. Então, quer buscar a sua felicidade? Faz o seguinte: faça a sua esposa feliz. Não queira criar meios para a sua própria felicidade. Se dedique, se entregue, se renuncie para fazer sua mulher feliz. E se sua esposa viver para fazer você feliz, meu irmão, o milagre de Jeová Jireh está na sua casa. Deus vai agir poderosamente. Nosso ministério Vila Kids vai agradecer, com certeza vai agradecer. Então, viva dessa maneira. É uma maneira de disciplinar o amor para com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma outra vertente desse amor, tá? Ele vai falar agora sobre o amor para com a fonte do amor. Quem é a fonte de todo amor? É Deus. Como é que eu amo Deus? Se o amor para o meu próximo, se o amor para aquele que é amável, tem que ser um amor sincero, um amor de entrega, de renúncia, um amor que prestigia, como deve ser o meu amor para Deus? Como devo amar a Deus? Versículo 11, olha aí: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Querido, dentre tantas orientações, dentre tantas recomendações que o apóstolo dá acerca do amor para aqueles que são amáveis, quando direciona o amor para Deus, há apenas uma recomendação, há apenas uma exigência de Deus: ame a Deus de maneira fervorosa, não lhes falte o zelo, seja diligente. Querido, se existe uma coisa que ofende o coração de Deus, se existe uma coisa que machuca o coração de Deus, é a nossa apatia, é a nossa preguiça em amá-lo, é de ser desleixado, é ser um crente de qualquer jeito, é levar a vida espiritual de qualquer maneira. Tá bom. É para Deus, então vai de qualquer maneira. Querido, isso aqui ofende demais a santidade de Deus. Quando Deus recomenda: meu filho, você quer me amar do jeito que eu quero ser amado? Faz o seguinte: me ame com um pouco mais de fervor, me ame com um pouco mais de dedicação. A reivindicação de Deus é essa, irmãos: um amor entusiasta, um amor fervoroso, um amor, irmãos, cheio de vontade. Irmãos, eu penso que às vezes a nossa adoração, a maneira como nós adoramos a Deus na igreja, às vezes revela como nós de fato nos posicionamos diante de Deus. Irmãos, eu não sei, vocês sabem que eu sou meio maluco, não sabe? Não sei se vocês devem reparar depois de 10 anos, né? Se não quiser, depois a gente faz um psicotécnico, um psicopata, qualquer coisa para ver. Mas às vezes eu tenho doideira, irmão, de botar um espelho aqui. Eu tinha vontade de botar um espelho, que nem academia de zumba. É sendo doideira, né? Já é preta, agora botou espelho, pronto, eu me doidou de vez. Eu tinha vontade de botar um espelho aqui, para vocês terem a visão que eu tenho. Gente, às vezes tem dia que Deus está, que coisa está melhor. Mas tem dia, irmãos, que Jesus amados, teu reino é sempre eterno, irmã de miséria. Estou sem meu celular aqui. Finge que isso aqui é um celular, tá? É grande, né? Tijolão. É igualdade, irmã de fidelidade.
Aquela musiquinha antiga, lembra aquela musiquinha antiga? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu tinha que botar um espelho para vocês olhar para a cara de vocês às vezes. Aí você pensa assim: eu não gosto desse pastor, estou cantando assim porque estou chateado com ele. Ô, cabeção, quem é que disse para você que você está cantando para mim? Eu não sou The Voice, não vou virar cadeira para você, não. Gostei. Fica doido. Você está cantando, você está adorando a Deus. Amém, irmão? Aí, mas ó, se liga na ideia. Se não mudar, eu vou botar o espelho, hein? Eu vou botar o espelho, gente. Você tem que olhar para cá. Gente, Deus fala: você quer me servir? Rapaz, fervorosamente. Coloca entusiasmo. E outra coisa, gente. Nós somos brasileiros. Gente, você tem uma coisa que a gente não consegue ser, é frio. Brasileiro não, um negócio. Sabe, tem uma irmãzinha nossa que foi para Portugal. Assim: pastor, que o povo é muito frio. O povo não sabe, não tem calor humano. Nós somos brasileiros, gente. Estamos no Brasil, região dos lagos. Aqui só tem sol sempre, nunca chove, nunca o tempo está nublado, né? Sempre é praia. Eu tenho que saudade de praia, gente, misericórdia. E aí temos que demonstrar esse amor para Deus. Deus pede: meu filho, seja fervoroso, seja uma pessoa fervorosa. Irmãos, a igreja hoje, talvez um grande risco, uma grande ameaça para a igreja nesse tempo, seja formalismo demais. Que o culto se transforme em um formalismo frio, em uma mera repetição de um ritual. Sabe como? Domingo, tem que ir na igreja domingo. Nossa, sabe, uma coisa chata, coisa enfadonha. Nós deveríamos ter no nosso coração aquele mesmo entusiasmo que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus, esse culto dá 9 horas, mas não dá 8 horas para começar o culto. Vou dar um puxão de orelha, tá? Aí você chega aqui 8h15. 8h15. Não, pastor, é o trânsito. Rapaz, você não está no Rio, não. Você está na Aroma. Você vê o quê? Um jegue empacou ali? Não é culpa do trânsito, é culpa da sua displicência. Sabe como? Você não está. Rapaz, quando você está com vontade do negócio, você chega aqui antes, você se programa antes, você se prepara antes. Por quê? Porque você está vindo para cá fazer o quê? Adorar a Deus. Eu preciso dedicar o melhor para Ele. Sejam fervorosos. A Bíblia diz em Apocalipse que existe algo que provoca vômito em Deus. São pessoas mornas. Pessoas mortas. Antes você fosse frio. A Bíblia diz isso. Antes você seja frio. Bom que fosse quente. Antes você seja frio. Morno. A Bíblia fala: vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem nojo de gente morna. Provoca enjoo em Deus. Que nossas celebrações, irmãos, não provoquem nojo em Deus, mas que alegrem o coração do Senhor. Já foi predito que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Portanto, igreja, fique atenta para que o nosso amor para com Deus seja um amor sempre fervoroso. Dê o seu melhor para Deus, amém, igreja? Dê o seu melhor para Deus. Segunda vertente: primeiro, eu tenho que amar os amáveis, ok? Amém? Amar a Deus. A outra vertente é o amor próprio. Eu preciso me amar. Você precisa se amar. Você nunca vai amar o próximo a contento, muito menos amar a Deus a contento, se você também não se amar, se você não se valorizar. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Você é único para Deus. Então, irmão, você precisa ter um conceito mais equilibrado, tá? Não é também ser megalomaníaco, não é isso. Mas você precisa se amar. A Bíblia fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então eu preciso me amar também. Versículo 12 vai dizer assim: alegrem-se na esperança. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O amor próprio precisa ser um amor que promova a alegria no meu coração. A alegria na esperança. A alegria na esperança, que, irmãos, é que nós devemos ser um povo alegre.
Um povo que tem a alegria de Deus, que mesmo em meio aos problemas da vida, a gente consegue ter o nosso coração conectado com Deus, sabendo que a nossa esperança não falha. Isso é uma maneira de eu me amar, porque eu posso me afundar em sentimentos negativos, eu posso me afundar em sentimentos de depreciação, de derrota, eu posso começar a achar que eu sou o único infeliz dessa vida que passo pelos desertos da vida, como nós falamos hoje na parte da manhã. Mas aquele deserto é uma realidade para todos aqueles a quem Deus tem um propósito grande para fazer. Se Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele vai pegar você pela mão, assim como fez com Jesus, saindo do Jordão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa interessante, não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito de Deus que levou Jesus. Sabe por quê? Porque antes de fazer uma obra na tua vida, Deus pega você pela mão e conduz ao deserto, para que lá o seu caráter seja forjado, para que lá você tenha uma autoimagem mais precisa, para que você compreenda o seu valor como filho de Deus. Isso é amar a si mesmo. Esperança na tribulação, seja paciente na tribulação, não murmure, não seja um reclamador, não seja uma pessoa que só sabe ver o lado ruim das coisas, que cultua e dá mais ibope para as desgraças da vida do que para as coisas boas. Gente, seja um propagador de coisas boas, lembre-se das coisas boas que Deus fez na sua vida. Deus já fez algo bom na sua vida, amém? Amém? Então por que a gente comenta muito mais das desgraças do que das coisas boas? Deus fez tanta coisa boa na vida da gente. Quando a gente encosta com alguém para conversar, só fala de tragédia, só fala de desgraça. Gente, vocês vão falir o Jornal O Povo se continuar assim. Para com isso, deixa o Jornal O Povo noticiar desgraça e você lembre-se das coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou encher meu coração de coisa boa, eu vou lembrar das coisas boas de Deus. Ainda fala mais, seja perseverante na oração, persevere na oração, ore mais, ore mais. É uma excelente maneira de você amar a si mesmo. Sabe como? Orando mais. Quando você ora, irmãos, quando você ora, você não está simplesmente dizendo para Deus o que você quer que Deus faça. Não, isso não é oração não, você está enganado. Quando a gente ora, gente, a gente se abre para Deus e Deus fala com a gente, e a gente começa a perceber coisas que nós não estávamos percebendo antes. Quando nós oramos, a gente vai se conhecendo também. Quando a gente ora, a gente entra em comunhão com Deus, Deus começa a mostrar que muitas vezes a bênção dele não chega na nossa vida, não é por culpa do mundo, da crise, do diabo, nada disso, é por causa da gente mesmo, é por causa da maneira que nós nos relacionamos conosco mesmo. Tem gente que acha que hoje a nossa geração está dando muito ibope para o diabo, gente. É tudo diabo, tudo diabo. O carro quebrou, o diabo. O carro se separou da mulher, é o diabo. Tudo diabo. Olha a historinha do irmão lá, né? Tinha um irmãozinho que achava que tudo era diabo, gente. Tudo era diabo, tudo diabo. Tropeçou, olhou para a pedra, essa pedra é o capeta. Chegou no mercado para comprar feijão na promoção, acabou a promoção, foi o diabo que levou. Oh, diabo, fominha. Tudo era diabo, tudo diabo. E ele estava nessa, tudo diabo, tudo, havia diabo em tudo. Um dia ele passou mal, foi no médico, e ele estava na cabeça, isso é coisa do diabo, gente, isso é coisa do diabo, já sei que é diabo, pode saber que é. O médico vai falar que é coisa, mas eu sei que é diabo. Aí o médico falou assim, olha, está aqui o seu resultado, né, você tem uma doença na cabeça, é o diabo. Você precisa se tratar, você precisa cuidar, que essa doença aqui é uma doença muito cuidadosa, você precisa ter cuidado com ela. Mas que doença é? Você está com diabetes. Aí ele falou, diabo não veio e mandou a mulher. O diabo não veio e mandou a mulher. A dona diabetes. Tem gente que está assim, gente. Tem crente que está assim, nessa neurose. Então, querido, nem tudo que acontece ruim na sua vida é culpa do diabo, não. Não quero aliviar o fardo dele, não. Mas eu também não quero que você caminhe de maneira inconsequente. Tem coisa na vida da gente que é única, exclusiva, responsabilidade nossa. Nossa, eu preciso fazer. Eu preciso tomar vergonha na cara e fazer. Então, fica ligado aí.
Outra coisa, vai dizer assim o texto: compartilhe o que você tem. Compartilhe o que você tem. Pô, pastor, mas como é que eu exerço o amor próprio compartilhando o que eu tenho com outras pessoas? É simples, irmão. É simples. A mesma medida que a Bíblia fala que nós devemos perdoar os outros, assim como o nosso Pai Celestial nos perdoa, ou seja, quando eu perdoo, eu abro a oportunidade para que Deus também me perdoe. Quando eu compartilho, quando eu sou generoso, quando eu sou altruísta, eu abro as portas do céu sobre a minha vida. Sabe para quê? Para que Deus também exerça misericórdia sobre a minha vida. Eu fico vendo gente reivindicando generosidade da parte dos outros, mas ela mesma não é altruísta em nada, ela mesma não ajuda em nada, ela mesma não move uma palha para semear nada na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Achei linda a atitude de vocês, a atitude da igreja em cooperar lá com a instituição. Gente, são pessoas não crentes, são pessoas espíritas, são pessoas católicas, são pessoas que não têm religião nenhuma. E daí? Na Bíblia fala que nós devemos prestar a nossa generosidade somente aos que são da nossa igreja, da nossa religião? Hein? Não, gente, ame. Seja generoso, seja altruísta. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Pratique, compartilhe o que você tem. E vai falar assim ainda: pratique a hospitalidade. Pratique a hospitalidade. Praticar a hospitalidade parece assim: já sei, abrir a minha casa para receber as pessoas. Mas não é isso que está dizendo aqui. A palavra hospitalidade aqui, gente, é uma palavra muito interessante na língua grega, filosenia, que significa o seguinte: ame aqueles que são diferentes de você. Ame os que são estranhos. Ame aqueles que não são, sabe, que não pensam igual a você. Quando eu amo pessoas que são diferentes de mim, eu também abro a oportunidade sobre a minha vida para que pessoas que me olham de maneira diferente me amem também. É uma maneira de você demonstrar amor próprio. Eu vou me amar entendendo que a maneira que eu sou é uma maneira autêntica e verdadeira, e a maneira que aquela pessoa é uma maneira autêntica e verdadeira. Eu tenho que amá-la do jeito que ela é, respeitar. Eu vou amar. Isso abre a oportunidade para que elas também nos amem. Irmãos, muito cuidado com nossa mania. Essa mania, gente, ela é uma coisa que vem na nossa história. A história do cristianismo na Idade Média, por exemplo, é uma história de uma igreja muito julgadora. Sabe como? Uma igreja estava procurando bruxa, procurando herege para queimar na fogueira. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você perceber, mas eles são diferentes de nós. Mas aos olhos deles, nós também somos, não somos? Aos olhos de outras pessoas. Você pensa só, um cara não crente, o cara nunca entrou na igreja, o cara não sabe o que é Bíblia, o cara não sabe o que é Evangelho, entra aqui na igreja, a gente está cantando uma música que diz: assim como os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, Senhor, derrama o teu sangue. Jesus amado, que doideira, 24 ancião, cordeiro, sangue na cabeça. Esse povo é o quê? Vampiro? Que doideira é essa? Tá louco, povo maluco. Pensa que eles também olham para nós assim: gente, que coisa estranha é essa? Mas quando você ama, você quebra essa barreira e você gera uma ponte de conexão para você falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então ame a você mesmo com esse nível de amor. E o último, irmãos, a última direção, a última vertente desse amor, talvez seja a mais desafiadora para nós. É o amor para com os não amáveis. Primeiro, eu amo aqueles que estão no meu círculo de amizade, de amor, de relacionamento. Depois eu amo a Deus, com fervor, com integridade. Agora eu amo a mim mesmo. Mas existe uma outra vertente. É a vertente para baixo. É a vertente daquelas pessoas que não são amáveis. Aquelas pessoas que te desprezam. Aquelas pessoas que odeiam você. Aquelas pessoas que não gostam do que você fala. Aquelas pessoas que passam por você na rua e se tiver uma poça d'água, ela vai passar com o carro para te molhar. De raiva. Sabe? É assim. Pessoas não amáveis. A Bíblia regulamenta para nós. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem,
abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, não procurem vingar-se. Deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A orientação do apóstolo Paulo aqui é essa: ame, inclusive, os não amáveis. Ame os não amáveis. Esse é um dos princípios fundamentais, gente, do cristianismo, do Evangelho de Jesus, da proposta que Jesus apresentou aos seus discípulos no Sermão da Montanha. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Irmãos, para nós vivermos a dimensão total do amor de Deus, para que nós venhamos a viver esse amor que Deus tem para nós, que é marca fundamental da igreja, eu preciso também amar aquelas pessoas que não são amáveis. Eu preciso, como diz o versículo 14, abençoar aqueles que me perseguem. Eu preciso abençoar e não amaldiçoar. Precisa haver em minha boca um espírito de perdão, para liberar bênção e não maldição. Irmãos, lembra daquela mensagem que eu preguei há 3 semanas? Gente, o negócio está louco hoje, gente. É música evangélica determinando maldição na vida dos outros. Quem não te viu na prova, não te ajudou, e você vai ver, o bicho vai pegar para você, e Deus vai pesar a mão. Que doideira é essa, rapaz? Você está louco? O Evangelho de Jesus me ensina a amar os que me perseguem. O Evangelho de Jesus me ensina a amar os meus inimigos. Pensa naquele cara chato. Pensa naquele vizinho vascaíno perturbado, que fica infernizando na sua casa. Você está querendo ficar na consagração, ouvindo lá o seu timão, aí vem lá e bota aquela música profana lá, e você tem que ficar ouvindo aquilo. Então a Bíblia fala que você tem que amar esse cara, que lá no fundo, ele é, se Deus trabalhar na vida dele, ele é gente boa, há algo bom nele. Temos que amar aquelas pessoas que têm prazer em nos amaldiçoar, e eu não posso proferir maldição sobre a vida dele, mas a Bíblia diz: profira palavra de bênção, assim como Jesus fez lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim como Estevão, antes do seu martírio, disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Assim também eu preciso amar aqueles que não são amáveis. Eu preciso, no versículo 15, alegrar-me com os que se alegram, chorar com os que choram. A melhor maneira de demonstrar o meu amor aos não amáveis é me importando, é participando da vida das pessoas, nessa dinâmica de alegria, de tristeza. Irmãos, a igreja precisa descobrir a sua capacidade de se identificar com a dor do próximo. Eu não posso ser uma pessoa insensível para com o outro. Eu não posso ser uma pessoa que não sente a dor do outro. A melhor maneira de demonstrarmos o nosso amor por aqueles que não são amáveis é me importando com ele, é me importando com as suas lágrimas, é exultando na sua alegria. Graças a Deus, que bom. Ou se num momento difícil, ofereça o seu ombro. Versículo 16 diz: tenha a mesma atitude uns para com os outros. Não seja orgulhoso, não seja uma pessoa orgulhosa. Gente, como que nós somos orgulhosos? Como que nós criamos dentro de nós barreiras para amar o outro? Por causa da gente mesmo. E eu não vou me curvar, eu não vou me rebaixar para falar. Rapaz, o Filho de Deus se rebaixou para falar com porcaria que nem eu. O Filho de Deus se rebaixou, veio a este mundo para falar com pecadores como nós. Por que você se acha tão bom
que não se humilhe, que não se rebaixe um pouco, para também promover reconciliação, reparação para com outras pessoas. Tenham um coração humilde. Versículo 17: não retribua ninguém mal por mal. Não retribui. Querido, o mundo já está cheio de maldade, o mundo já está cheio de tragédia. Se nós que somos da luz começarmos a ter ações de maldade, o mundo está perdido, gente. Se o sal que tinha que salgar não salgar mais, ele não serve para mais nada. Se a luz que deveria brilhar não brilha mais, já não serve para mais nada. O mundo já paga mal com mal. O mundo já é assim. Muda esse cenário. Já há abundância de maldade no mundo. Mude isso. Não retribua mal por mal, mas retribua com o bem. Irmãos, eu penso que não existe maneira mais poderosa de você quebrantar o coração de um inimigo do que você pagando o mal que ele te fez com a bondade. Hein? Existe? O cara está querendo ver sua caveira, e você vai lá e é gentil, é bondoso, é amoroso, um gesto de gratidão, um gesto de amor, um gesto de bondade. Versículo 18: façam o possível para viver em paz com todos. Enquanto depender de você, seja um promotor da paz. Enquanto estiver sob o seu controle, é claro que tem coisa que foge do nosso controle, né? Mas enquanto estiver na tua mão, seja um promotor da paz. Não seja aquela pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. Fulano falou disso de ti, falou isso de você. Fulano falou que a sua mulher é feia. Vamos ver. Aí fica na janela olhando. Não seja a pessoa assim, rapaz. Seja um reconciliador, seja um promotor da paz. Não seja um crente que gosta de ver o circo pegar fogo, não. Tem gente que gosta disso, gente. Pelo amor de Deus, promova a paz. Caminha a segunda milha. Verso 19: não procure vingar-se, deixa a vingança com Deus. Deus é o Deus que faz justiça, irmãos. A justiça humana falha, mas a de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus não falha. Então, não pratique atos de vingança. Pastor, lógico, eu sou um crente, eu nunca faria vingança com as minhas próprias mãos. É verdade, às vezes nós não fazemos a vingança com as nossas próprias mãos, mas nós a fazemos de maneira mais discreta. Nós nos vingamos da pessoa fazendo comentários nos bastidores, denegrindo a imagem da pessoa por detrás, contando mentiras, quebrando relacionamentos, boicotando o outro, isso é vingança. Isso é vingança. A festinha do fulano de tal é seu, você não gosta dele, aí você bota lá no WhatsApp: gente, ó, não vai não, que o bolo está estragado. Não vai. Isso é boicote. É você procurar vingar-se de uma maneira mais discreta. Desprezo, ações de retaliação. Querido, não seja o vingador. Não seja. Entrega na mão de Deus. O nosso Deus faz justiça. E aí cumpre-se o que diz a palavra: se o inimigo tiver fome, dele de comer, dele de beber, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e Deus te recompensará. Deus é aquele que vai recompensá-lo. Deixe com Deus. Deus sabe se relacionar com a ira de maneira muito mais efetiva do que nós. Nós, quando estamos irados, o que nós fazemos? Pecamos, fazemos besteira. Uma pessoa irada toma decisões erradas que vão prejudicá-la para o resto da vida. Por isso que a Bíblia diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 22, 24 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Provérbios 29, 11 ainda diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ele sabe que a sua ira não promove justiça. Então, que em nome de Jesus, não seja vingador. Versículo 21, para terminar, diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, entenda, o nosso amor
ele pode nos conduzir a uma vitória sobre o mal, sobre a maldade das pessoas, de uma maneira muito mais efetiva do que qualquer outra ação. O nosso amor, gesto de amor. O amor pode conquistar o ódio. O amor pode quebrantar o coração mais duro desse mundo. Então, irmão, muito cuidado com aquilo que você faz. Muito cuidado, porque muito mais importante do que aquilo que você fala como crente é a sua atitude. Atitude verdadeira de amor, de entrega, de renúncia. E aí, gente, a gente chega ao nosso grande desafio da fé, ao epicentro de uma vida espiritual relevante. Como é que eu amo do jeito certo? Como é que eu amo do jeito de Deus? Eu preciso amar os amáveis, eu preciso amar aqueles que estão ao meu círculo de amizade, eu preciso amar minha família, eu preciso amar minha igreja, eu preciso amar a Deus, a fonte do meu amor, eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso ter um conceito equilibrado sobre a minha própria vida, mas também eu preciso, como discípulo de Jesus, para ter uma fé relevante e verdadeira, amar aqueles que não são amáveis. Esse é o desafio do cristianismo, é o desafio do amor. A cruz de Cristo é a prova mais contundente do amor de Deus. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que deu Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos. Éramos inimigos de Deus, e Deus provou o epicentro do seu amor, amando-nos e se entregando por nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria, nessa noite, desafiar você a algo muito simples, mas muito difícil. Quero desafiá-lo a amar. Só isso, pastor, só. A amar. Esse é o grande desafio do Evangelho. E essa é a maior dificuldade do Evangelho. Todo o restante do Evangelho a gente leva na boa. Vamos buscar os dons espirituais, a gente leva na boa. Vamos viver a igreja aqui no culto, a gente leva na boa. O problema é que quando Jesus falou sobre a sua igreja, ele falou que a marca mais característica dessa igreja seria o amor. Não seria dons espetaculares, culto sobrenatural, cura, milagre, prodígio. Não. Você quer encontrar uma igreja que está no epicentro, no centro da vontade de Deus? É uma igreja que ama. Que ama. Eu quero desafiá-lo nessa noite a amar a sua família. A sua família, meu querido, é o seu maior patrimônio nessa terra. Não é a sua casa, não é a sua empresa, não são os seus bens, não é o dinheiro guardado que você tem. O maior patrimônio que você tem é a sua esposa, seus filhos. Ame a família que Deus lhe deu. Ame a sua família estendida. Aqueles que são da sua família também, né? Ame. Ame aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Mas ama mesmo. Ama com o amor de Deus. Ame a sua igreja. Aqui dentro você encontra pessoas que amam você. Ame a sua igreja. Honre a sua igreja. Lute por ela. Não seja uma pessoa com máscaras. Seja sincero com a sua igreja. Você ama a sua igreja? Então, ama de verdade, irmão. Ame. Quero desafiá-lo a amar a Deus. Quero desafiar você a amar a Deus, não do seu jeito, porque o seu jeito não está funcionando, não. Eu quero desafiar você a amar a Deus do jeito que Deus quer ser amado. Deus quer ser amado com amor fervoroso, com amor entusiasta. Deus não quer que você ofereça para Ele qualquer coisa. Qualquer coisa para Deus não serve. Tem que ser um amor verdadeiro, tem que ser um amor fervoroso, o que Deus pede de você. Seu amor para Deus está legal, está ok? Ou você ainda pode botar lenha nesse amor? Ame a Deus de maneira fervorosa. Ame a si mesmo. Ame você.
Você é uma pessoa muito especial. As suas lutas, os seus traumas, as suas dificuldades, isso aí torna você quem você é. E Deus te ama do jeito que você é. Ame-se. Se ame mais. Se enxergue como alguém que é alvo da misericórdia e da graça de Deus. Quando Deus olha para você, Deus te ama de maneira singular. Mas eu preciso desafiar você também a amar aquelas pessoas que não são amáveis. Quem sabe você que hoje, me ouvindo, ou melhor, ouvindo o apelo do Espírito Santo no teu coração, está lembrando aí agora de alguém que você não engole, de alguém que você não suporta, de alguém que te faz mal, de alguém que quando você pensa, sentimentos ruins vêm ao seu coração. Eu quero dizer para você que o desafio do Evangelho é um desafio que te convida a amar essa pessoa. Pastor, você está falando isso, você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe como essa pessoa foi ruim para comigo. Você não sabe como que essa pessoa me prejudicou. É muito fácil para o senhor falar daí do púlpito, mas essa pessoa me fez muito mal, um mal que não pode ser reparado. Eu quero dizer para você, confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. O mal que lhe foi feito lá atrás, se não for perdoado, só vai continuar fazendo mal para você. Só a você. Ame os não amáveis. Eu queria que nessa hora você se lembrasse. Quem sabe na sua vida tem alguém assim. Alguém que você está relutando. Você sabe o que você tem que fazer, mas você está deixando para depois. Está deixando para depois. Está deixando para depois. E vale lembrar que a canção secular, interpretada pelo Renato Russo, que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Lembre-se que talvez essa pessoa não tenha um amanhã para você exercer o seu perdão sobre a vida dela. Esse perdão vai fazer muito bem para você. Esse perdão vai abrir comportas sobre a sua vida de bênção. Deus vai abençoar você. O que você tem que fazer é amar. Amar. Peça ao Senhor nessa noite para encher o seu coração de graça, de misericórdia. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui hoje para fazer isso, a menos que o Espírito de Deus te motive para tal. Mas eu quero dizer para você que você precisa começar a se colocar numa rota de decisão de que isso precisa ser feito o quanto antes. Não dá para levar uma vida espiritual a sério sem tratar essas questões. Não dá, não. Não dá. Não tem como ficar para trás. Não tem como. Você precisa tratar isso hoje, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com uma canção. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. No mesmo sentimento que você está, no mesmo espírito que você está. Não se disperse. O culto não acabou. Deixa o celular de lado. O culto não acabou. Deus tem algo para a tua vida ainda hoje. Eu quero convidar você que entendeu essa palavra e que nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero amar com o teu amor. Eu quero viver esse amor do jeito que está na tua palavra. E quero ter a capacidade de até mesmo liberar perdão e amor para pessoas que me machucaram e me feriram. Eu quero convidar você a deixar seu lugar, a vir até aqui à frente. Não precisa falar nada. Deixe seu lugar, vem até aqui e se coloque diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso ter mais de Ti na minha vida. Eu preciso ter mais de Ti na minha vida para poder viver isso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Se você quer isso, eu quero convidá-lo. Enquanto nós cantamos,